Oi pessoal, eu sou o Jean Pino e hoje nós iniciamos o quadro Papo com Especialista. Ao longo dos quadros e dos programas nós iremos trazer especialistas, profissionais, pessoas que atuam conosco aqui na revista principal para trazer algumas dicas, informações aqui da cidade de Itu e da nossa região. E hoje nós estamos aqui com o professor Fioravante Stefani Neto, que é professor aqui na cidade de Itu. Fioravante, ele é graduado em Letras com especialização em Teorias Linguísticas pela Unesp e Estudos Comparados em Literatura pela USP. E ele vai falar para nós hoje um pouquinho dos erros e vícios de linguagem que as pessoas mais cometem na hora das redações. Bom, Fiora, seja bem-vindo, muito feliz com a sua presença aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Jean. Agradeço você, a equipe, pelo convite. Nós que agradecemos você por ter aceitado o convite e participar desse quadro aqui com a gente hoje. Bom, Fiora, o que a gente queria saber é o seguinte, muitas pessoas estão passando nesse início de ano por esse processo de cursinhos, provas, concursos públicos, provas para faculdade, vão ingressar na faculdade, enfim. E todo mundo que você conversa, de todas as áreas, de todos os temas que vão cair nas provas, as pessoas têm mais medo da redação. A redação, para muitas pessoas, acaba sendo um monstro. Sim. E eu queria entender com você, hoje, por que as pessoas têm tanto medo das redações? Acredito que basicamente é decorrente de uma insegurança pessoal, pelo fato de não ser um tipo de linguagem usual no nosso dia a dia, a norma culta. A gente usa a forma coloquial do dia a dia, conversa com os pais, com os amigos, e na hora de utilizar a norma culta, sabe que existe essa diferença e como não é algo natural, a gente acaba misturando, desviando da forma que é idealizada pela proposta de redação. Você acha que hoje esses erros, esses vícios que as pessoas mais cometem, podemos falar que é pela falta de leitura? Porque nós sabemos que o brasileiro ainda tem pouco hábito de leitura. E eu queria entender com você, esses erros e esses vícios de linguagem, esse medo da escrita, é por conta da falta de leitura? Não totalmente, claro que são inúmeros fatores que fazem com que a gente acabe errando uma redação, mas principalmente pela falta de leitura. A leitura traz consigo conhecimentos relativos à história, geografia, filosofia, sociologia, artes. A gente se enriquece muito com esse tipo de leitura. Também com relação à estrutura e organização da pontuação e acentuação, que a gente acaba assimilando a forma pelo hábito da leitura. Então, acredito que ela seja o principal fator pelos erros da redação, pelo desvio da norma padrão. Entendi. E hoje em dia também a gente tem fácil acesso, fácil acesso e total acesso às redes sociais, WhatsApp, aplicativos, enfim, onde as pessoas têm um linguajar diferente, abreviam as palavras, colocam as palavras em formas de gírias. E você acha que isso também afeta na forma como a pessoa vai produzir um texto ou vai escrever um texto, e por isso também o medo das pessoas nas redações também? Eu penso que não. Acho que se existe um nível de maturidade do indivíduo para saber fazer essa distinção entre a forma coloquial e a padrão, que é exigida na linguagem do dia a dia, do cotidiano, e na linguagem formal, não haveriam esses erros. Porém, claro que alguns jovens acabam, pelo uso excessivo dessas formas, utilizando também um texto que não seria o ideal, mas se há esse nível de maturidade, mesmo para um jovem também, ele sabe fazer a distinção. Então eu mesmo, no meu dia a dia, mesmo sendo um professor, eu utilizo outras formas para criar uma praticidade maior no texto. Mas é claro que eu sei fazer a distinção numa entrevista de emprego, num texto mais formal, eu vou usar a forma erudita. Então a dica é as pessoas saberem separar, na hora de escrever uma redação, algo que vai lhe garantir uma vaga, tanto na faculdade como no concurso ou numa empresa, saber escrever da forma correta. E ao conversar com os amigos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, enfim, aí não tem problema usar gíria, não tem problema colocar as abreviações de palavra, Exatamente. Ter consciência de que existem duas línguas diferentes, então duas formas não totalmente, mas em grande parte opostas. Então, ter essa consciência e esse discernimento para usar corretamente, dependendo do seu contexto.
E outra dúvida também é, você sendo um educador e lidando com jovens, né, que você trabalha muito em escolas, você sente a falta, né, de incentivo tanto pelos educadores, ensino, quanto pelos pais? Sobretudo por parte dos pais, que tendo em vista que eles são de uma geração de não leitores também. Algumas gerações a gente tem de não leitores e isso acaba influenciando os filhos. Meu pai não leu, minha mãe não leu porque eu poderia ser uma pessoa de sucesso lendo, né? Claro, também do sistema educacional, não adianta você dar livros para os jovens sem mostrar uma aplicação desses livros na sua vida. Precisa ter um incentivo massivo por parte de ambos, mas é claro que a influência maior sempre vem de casa. Então, se os pais se mostram leitores ou mostram a importância da leitura, daria um apoio muito grande para os profissionais nesse sentido. Fioravante, eu queria entender com você, né, como você enxerga a modificação da fala e da escrita no futuro, né? Porque, principalmente da escrita, porque a gente sabe que no início falava-se vossa mercê, depois passou para vós mercê, depois virou você, e hoje VC, né? Então, assim como esse exemplo, eu queria saber se terão muitas outras modificações no futuro, tanto de escrita ou como a forma como as pessoas vão falar as palavras, enfim. Penso que por parte da gramática não, ela se manteve quase original por muito tempo, né, e se manterá. Houve uma padronização dos países em língua portuguesa, os lusófonos, no entanto, na parte coloquial do dia a dia, há uma mudança constante, e isso não só em língua portuguesa, falam em todos os idiomas. É muito difícil a gente fazer com que os falantes não se adaptem aos novos contextos. Então surgem novas gírias, há uma redução, como você falou, do VC, expressões como embora, que surgiram de em boa hora, uma expressão maior. Então há uma constante adaptação do idioma, isso é natural e isso é até importante, enriquece o nosso idioma. Porém, a parte de gramática vai se manter quase imutável. Fioravante, então, como você, né, quais dicas você poderia listar para essas pessoas que estão passando por essa fase também, as dicas assim principais para que elas parem de errar e consigam obter um bom sucesso nas redações? Penso que, principalmente o estudo da gramática, então são regras, a norma culta é algo que não é natural para nós, né? Então a gente não usa no nosso dia a dia, então é importante enfatizar, reforçar suas regras. Segundo passo, principalmente a leitura, o hábito da leitura constante, então não só um texto orientado pelo professor, e a escrita, também não mediada pelo professor que pega uma redação, uma aula, mas aquela escrita natural, que você tem a vontade de escrever, pode ser um texto em prosa, poético, mas que você queira expressar graficamente. Penso que esses 3 pilares é muito enriquecedor quando um aluno traz um texto novo, um texto próprio, falar, professor, pode avaliar para mim se tá bom ou não. Então, eu acho que mostra uma evolução por parte dele, pessoal, de querer melhorar. Bom, então para você que está passando por essa fase, que vai prestar alguma prova importante, algum concurso muito importante, que vai ter a redação, essas são aí as 3 dicas listadas pelo professor, que é estudar a gramática, ter o hábito da leitura e treinar a escrita. Então, Fiora, obrigado por essas dicas, obrigado por vir aqui hoje falar um pouquinho pra gente, a gente agradece muito, a gente que agradece. Então acompanhe nas nossas redes sociais os próximos vídeos, iremos trazer outros especialistas da saúde, cultura, entretenimento, com dicas e mais informações para você. Obrigado.